Quando dissemos as condições físicas que ele se encontra, são as condições geográficas. É claro que nós precisamos desenvolver o nosso físico para a nossa existência. Se nós não desenvolvermos os nossos físicos, com o decorrer do tempo, nós vamos atrofiar os nossos membros, nós vamos deixar de evoluir no sentido em que nós precisamos desenvolver a nossa mente, precisamos desenvolver habilidades para a nossa sobrevivência. O homem, desde que teve a sua evolução, e ainda continua, pois a evolução ela não para, assim como a evolução espiritual, ela sempre é contínua. É óbvio que o homem, ou melhor, o ser humano de hoje, não é o mesmo de 1000 anos atrás. Ele tem características diferentes. Por isso que as características físicas são de acordo com a região onde a pessoa nasce, pela necessidade da sobrevivência. O espírito, por sua vez, também precisa se adequar às regiões onde ele se enquadra, seja ele encarnado ou desencarnado. Digamos que um espírito vá para um planeta ou vá para um mundo onde ele precisa ter determinadas condições de evolução para que ele sobreviva. Por isso a importância da evolução espiritual. É onde nós vamos falar agora, efetivamente, sobre o que é a renúncia. Quando nós nos apegamos demais àquilo que é material, nós vamos fazer o tal do efeito gangorra. Sobe um, desce o outro. Nós nos apegamos demais ao que é material e esquecemos do espírito. Isso vai nos levar ao sofrimento. Porque o problema não é nós gostarmos do nosso corpo físico. É necessário que nós respeitemos o nosso corpo físico. É necessário que nós possamos trazer uma alimentação para que ele se desenvolva, evitar os excessos para que ele não se desgaste antes do tempo, fazer com que o nosso corpo físico seja uma máquina que trabalhe de acordo com as necessidades de sua evolução, para que o espírito que mora nesse corpo físico possa evoluir. É o mesmo processo que nós temos de uma casa. Dentro de uma analogia, nós imaginemos morar dentro de uma casa, onde ela começa a ser, não ser cuidada. Uma casa onde ela começa a envelhecer, onde ela começa a cair, um belo dia ela desaba. O nosso corpo físico é o mesmo processo. O espírito mora nele, mas se ele não for cuidado, se ele sofrer demais pelos excessos, ele acaba se autodestruindo e, antes de cumprir a sua missão, este espírito não pode mais contar com a ajuda desse corpo físico. E o que nos leva, então, à renúncia? Renunciar, nesse sentido, seria nos abster, abrir mão dos excessos. Porque o que prejudica o nosso corpo físico não é ter ele, não é ter as coisas que dão prazer a ele, mas são os excessos. O que vai fazer com que nós nos desapeguemos é justamente isso, o desapego. O que vai fazer com que nós possamos evoluir é nós não nos apegarmos demais, nem às coisas e nem às pessoas, pois nós sabemos que nós não somos, nós estamos. Nós não somos a aparência que nós vemos. Nós estamos com esta aparência, como dissemos, por questões genéticas ligadas às necessidades regionais que o espírito precisou ter para criar este corpo físico, onde será a sua morada e aonde ele cumprirá as suas missões durante a sua encarnação. Por isso a importância de um corpo preparado e de um corpo condicionado.
Do outro lado, a renúncia, do ponto de vista espiritual, também precisa ser trabalhada. Nós, se não devemos nos apegar demais ao que é material, porque ele é transitório, ele é perecível, aquilo que é espiritual, embora seja algo que sempre vai evoluir, mesmo seja algo perene, nós precisamos entender que não é somente a devotação ao Espírito que vai fazer com que nós vamos evoluir. A evolução está no equilíbrio, vamos repetir isso, a evolução está no equilíbrio. Exemplos: se nós pegarmos pessoas que são demasiadamente espiritualizadas, mas não a espiritualidade no sentido do conhecimento que é necessário ter, mas a espiritualidade ligada ao fanatismo religioso, a espiritualidade ligada à religião, não à religiosidade. Tem pessoas que passam uma existência inteira apenas cuidando do espírito. E durante esse processo inteiro, ela um dia vai desencarnar, mas vai perceber que perdeu toda uma existência apenas se abstendo das necessidades que deveria ter para poder evoluir. Vamos pensar assim: imagine uma pessoa que queira evoluir espiritualmente, e o que ela faz? Para que ela não leve o seu corpo para ter prazeres, e esses prazeres vão desequilibrar o espírito, ela então vai morar no meio do mato, ou em algum lugar afastado, longe das pessoas, longe de tudo, ou passar a vida inteira como um monge, olhando para uma parede branca e pensando na sua evolução espiritual. Aonde está o mérito nisso? Qual o mérito de alguém que foge, que renuncia às suas obrigações de evolução dentro de um planeta? Qual é o mérito de uma pessoa que fica enclausurada durante a vida inteira? E nós sabemos que existem muitos que fazem isso para poder, evitando que o corpo caia em tentação sobre os prazeres, sobre o que é chamado pelas religiões das coisas mundanas, a pessoa se abstém, foge das responsabilidades, mas passa uma existência completamente inútil. Se nós formos analisar, todos aqueles que foram grandes espíritos encarnados não fugiram e não ficaram alheios à sociedade em que viviam. Vamos pegar o próprio Jesus. Jesus estava no meio de todos. Ele não escolhia um ou outro para estar junto. Ele estava no meio de todos. Imagine se Jesus quisesse fazer a sua obra espiritual, de mudança de comportamento, de evolução espiritual, afastado de todos. Mas ele estava lá no meio. Ele estava lá defendendo uma prostituta que seria apedrejada, ele estava no meio dos leprosos, lavando seus pés, cuidando de suas feridas, ele estava no meio de todos, tendo todas as dificuldades. Peguemos Chico de Assis, Francisco de Assis, São Francisco de Assis, um jovem que se abdicou de tudo, que renunciou à sua vantagem material para estar no meio dos leprosos, no meio dos animais, no meio das pessoas que necessitavam, o que levou ele a adquirir a própria lepra, que depois de cego acabou desencarnando cedo, mas com uma evolução absurda. Peguemos Chico Xavier, o nosso exemplo de sempre. Chico Xavier ficou aonde? Em um mosteiro, afastado de todos, sem ninguém vê-lo, apenas psicografando? Não, ele estava lá no meio das pessoas, ele estava lá amparando, ouvindo, chorando junto, sofrendo junto e dividindo junto os problemas dos outros.